Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Para quem estava aqui desde que aqui era mato, sabe que nós começamos com histórias da história do teatro brasileiro. Aí chegamos à conclusão de que história não é única, existiam várias histórias. Então virou histórias das histórias do teatro brasileiro. Aí a gente chegou à conclusão de que teatro não encampava tudo que a gente estava falando. Aí mudou, virou histórias das teatralidades brasileiras. Aí, finalmente, começamos a discutir se eram teatralidades ou performatividades. Aí a gente falou, chega, fica assim mesmo, porque não ia dar para botar mais termos nessa apresentação. Bom, eu sou Maria Tendlau, estou aqui em São Paulo e comigo, como sempre, Chico Pérez. Voltamos, Maria, voltamos depois de 2 anos e meio de hiato, até porque a gente fazia esse programa na pandemia, né? E aí, quando a pandemia terminou, a gente voltou ao presencial e a USP nos engoliu todos os tempos, mas a gente sempre teve essa vontade de voltar a ter os podcasts e é um momento propício para nós retomarmos aí essa atividade que nos dá muito prazer. Estamos agora, então, iniciando, como vocês sabem, essa temporada. A gente agora trabalha por temporadas. Ó, a gente está ficando chique. A gente está bem Netflix. A gente streaming. A gente faz temporadas. Esta temporada é sobre teatro universitário em razão, ou por coincidência, da Mostra Nacional de Teatro Universitário que está acontecendo no TUSP a partir de agosto. A gente está aqui com a Pita Belli, que é uma ídola para mim, porque coordenou o FITUB, que é o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, por 15 edições, né? Pita, oi, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Uma honra estar aqui, muito feliz de poder falar do festival para vocês. Bem-vinda, Pita. Pita está em Curitiba, porque nós somos virtuais espalhados. Eu vou te apresentar, tá, Pita? A Pita, que na verdade tem o nome de Patrícia de Borba, mas ninguém a conhece assim. Pita Belli é atriz e diretora teatral. Ela é graduada em direção teatral pela PUC do Paraná, especialista em ensino da arte pela Universidade de Blumenau, a FURB, mestre em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e pesquisa com ênfase em improvisação teatral. Foi coordenadora e professora do curso de teatro da FURB, diretora do Grupo Teatral Fênix e coordenadora do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau por 15 edições. Atualmente integra o corpo da revista Olhares da Escola Superior de Artes Cênicas, do corpo editorial da revista Olhares, da Escola Superior de Artes Cênicas, Célia Helene, em São Paulo. É isso, né? É isso. Pita, olha só. Nossa, você coordenou o festival por 15 edições, né? O FITUB. Foi. E talvez você seja uma pessoa com a experiência talvez mais longeva à frente de um festival de teatro universitário, que indica, e por isso que nós estamos aqui iniciando a conversa com você, que você tem uma visão privilegiada e meio panorâmica, assim, dessa produção. Eu estou começando as nossas conversas com uma pergunta base para todo mundo, sabe? Que é uma pergunta, na verdade, de inquietação pessoal minha, sobre o meu apreço ao teatro, não só universitário, mas ao teatro amador, como um todo. É a partir de um livro do Manfred Weckwerth, chamado Diálogos sobre Encenação. Manfred Weckwerth era assistente do Brecht. E nesse livrinho, que é um livrinho pequeno, mas assim muito poderoso, ele tem um primeiro diálogo em que ele discute as diferenças, e não só as diferenças, mas as qualidades exclusivas entre teatro profissional e teatro amador. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer como uma amante desse teatro, que não é o teatro profissional, quais as diferenças e as qualidades que você percebe, ou que você, durante todos esses anos, apreciou no teatro universitário?
Eu acho que a coisa mais significativa para mim, e que ela, assim, gritou quando eu me aposentei e passei a assistir só teatro profissional, praticamente, é a ousadia. A ousadia que, enquanto você é aluno, você pode ter, né? E como você pesquisa, como você... a sua curiosidade, né? Em fazer coisas. Eu vi espetáculos ousadíssimos durante esses 15 anos, que é muito difícil você ver no teatro profissional, porque o teatro profissional precisa sobreviver, precisa ter um público, né? O teatro universitário não tem essa preocupação, ele está, de fato, pesquisando, ele está, de fato, ousando. Então, acho que a qualidade que mais me, me chama a atenção é isso, é a ousadia, né? De poder ver coisas, assim, muito inusitadas que jamais se veria num teatro profissional, né? E você consegue enxergar coisas que você viu um pouco nascer e depois se tornaram mais usuais um teatro de pesquisa, tá? Não vamos falar no teatro comercial tradicional, que daí fica mais difícil, mas esse empuxo criativo que tinha no teatro universitário, você sentiu em alguns momentos que vazou e contaminou o teatro profissional? Com certeza. Inclusive, tempos depois, assim, nossa, isso aí os meninos já pesquisavam lá, olha, né? Porque aí os meninos vão para a vida profissional depois, e é lógico que eles carregam isso junto, né? Esse trabalho que eles fizeram, essa pesquisa que eles fizeram na universidade, claro que carrega junto, né? E aí vê no teatro profissional, nossa, os meninos já faziam isso lá atrás, olha, agora está aparecendo aqui. Muitas coisas, em termos de linguagem, principalmente, de dramaturgia, coisas que foram mudando bastante no teatro profissional, né? Nesse teatro profissional, não, como você disse, não o comercial, mas até no comercial você vê respingos disso, sabe? Nossa, que legal. Pita, conta um pouco da história do FITUB para a gente, para o pessoal conhecer. E eu tenho uma dúvida também de entender qual que é a estrutura da FURB e da Universidade Blumenau, que acolhe o festival. Como que funciona? Então, a FURB é uma fundação, né? É uma fundação. Então, ela é uma universidade paga, mas ela tem uma estrutura pública municipal, né? Todos somos funcionários públicos municipais, mas ela é paga, a mensalidade é paga. Lógico que ela conta com uma série de programas de bolsas do governo federal, do estado, da prefeitura, não mais, eu creio. Mas ela surgiu como uma universidade comunitária. E aí, existem bastante universidades comunitárias no estado de Santa Catarina. É um fenômeno interessante. Assim. Interessante mesmo. E depois é que ela se transformou em fundação. E o festival, ele surgiu... A FURB é bem mais antiga, né? O festival foi criado em 87, em parceria com a prefeitura. E era o Ronaldo Faleiro, estava lá, né, nessa criação, e a Terezinha Raimann, que hoje, na verdade, coordena um festival de teatro infantil em Blumenau. E era em parceria com a prefeitura. Depois, aos poucos, a prefeitura foi saindo, a Terezinha Raimann também saiu da universidade, entrou a Ruth Zendron como coordenadora, e quando eu comecei a trabalhar na FURB, em 97, era a Ruth, que era coordenadora do festival. Já tinha uns 10 anos o festival, quando você entrou. Isso. Aí eu ajudei, assim, na coordenação, na organização, em 98, 99 e 2000. E aí a Ruth resolveu que ela não ficaria mais, ela estava fazendo doutorado. Ela, na verdade, não era da área de teatro, ela era da área de história. E aí ela me passou a responsabilidade lá, em acordo com as chefias e tal, e coisa, né? Então, 2001 foi a primeira que eu coordenei. E já havia algumas coisas, assim, no festival que me chamavam a atenção pelo fato dele... Na época, ele chamava FUTB, Festival Universitário de Teatro de Blumenau.
E então ele tinha uma amostra universitária e uma amostra que chamava-se paralela, né, que era para grupos independentes, né? E já tinha o palco sobre rodas, que levava esse espetáculo para escolas ou outras regiões da cidade. E eu achei que ele podia ser mais universitário. Lógico, eu, professora universitária de teatro, né? E aí, aos poucos, fui tentando dar um caráter mais de estudo e pesquisa. E o curso que da FURB, ele é de artes, né? Ele não é específico de linguagem. Não, eu fui para lá em 97 para dar aula no primeiro curso de teatro. De teatro mesmo. Ele era de artes. Naquela época, ainda, os 2 primeiros anos eram comuns, se chamava núcleo comum. Depois, o aluno optava, no final do segundo ano, por teatro, música ou artes visuais. E eu fui para dar aula na primeira turma dessa turma de teatro. Então, até então, não tinha uma pessoa específica da linguagem, assim, ligada à universidade? Não. Tinha um professor que era do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Paulo Geiger, que ele tanto dirigia o grupo de teatro da universidade, quanto dava aula, mas ele dava aula no curso de artes. Certo. E aí, quando ele saiu um ano antes, quando começou a primeira turma de teatro, ele saiu da universidade. Daí, quando eu já entrei dirigindo o grupo e dando aula. O grupo é o Fênix. Fênix. Legal. Como que foi essa ideia de internacionalizar? Quer dizer, primeiro, como que você realizou o seu plano de tornar ele mais universitário? Ele era um festival que congregava muito público, sempre foi. Conta o Ronaldo Faleira que desde a primeira edição, né? Aliás, um fenômeno, porque é um público que durante o ano não comparece ao teatro, mas quando tem o festival ele lota todas as edições. Só que aconteceu algumas práticas, assim, meio esquisitas. Por exemplo, as pessoas entravam e saíam do auditório a hora que queriam. A cantina ficava bem ao lado do auditório. Então, tinha gente que não ia para o espetáculo, mas ficava ali fazendo barulho, bebendo, cantando. Então, algumas atitudes. Vamos conversar para passar o bar lá para baixo. Começou o espetáculo, ninguém mais entra. Com o tempo, as pessoas, no começo deu algumas confusões, mas depois as pessoas foram se habituando que era isso, né? Eu lembro uma vez que eu recebi um telefonema do diretor de um jornal lá, para reclamar que a equipe dele não tinha conseguido entrar no espetáculo. Eu falei, meu Deus, não me diz que eles chegaram atrasados. Mas assim, da próxima vez que eles chegarem antes, que a gente coloque eles no melhor lugar do teatro. Então, aos poucos, as pessoas foram se acostumando, né? Por causa do respeito a essa realização, né? Esses meninos estão lá no palco fazendo. Sim, e de certo, a cidade se enchia de pessoas de fora também, né, que vinham para apresentar. Acho que é um impacto. Não, vinham para assistir, vinham ônibus da região. Olha só que incrível. Região, E Blumenau tem uma tradição teatral, quer dizer, tem o teatro da prefeitura mesmo, é um teatro muito característico, né? Tem até lendas em relação a ele. Mas ele não é da prefeitura, ele é particular. Ele é particular. Isso, ele é uma associação, ele é um clube. Entendi. Não, e o aluguel dele é bastante alto. A nossa maior despesa no teatro era o aluguel. Era o aluguel. É um teatro grande, né? Mas ele é ótimo porque ele congrega todo mundo ali, né? A gente conseguia fazer tudo ali. Sim, então, as pessoas se encontravam o tempo todo, né? E daí tinha muita troca entre os grupos, entre os alunos, né? Dos lugares mais diferentes, assim. E é verdade que a construção é fascista ou isso é lenda? Olha, gente, é uma lenda, mas, né? Se você olhar de frente para ele, assim, o telhado dele, a frente, a fachada dele, assim, parece um cap nazista. Dizem que foi construído para receber o Hitler. Olha só. Fora os túneis, né, que tinha ali, a lenda dos túneis. A lenda dos túneis. Do teatro, e saíam lá em cima num morro.
Adoro, adoro as lendas das São cidades. lendas, E isso, assim, Blumenau é uma cidade do interior, né? E como que o território Blumenau interferia no festival e como o festival interferia? Um pouco você já disse de como o festival interferia na cidade, mas, assim, o fato de ser em Blumenau, qual que é o impacto, assim, na geopolítica do eu local? acho que é um fenômeno à parte, assim, porque ele não tinha apoio nenhum de empresariado. A gente não conseguia financiamento para o festival, mesmo com projetos aprovados, nada. Ia todo ano com o reitor, na Hering, no não sei o quê, no outro, no outro. Era muito difícil de conseguir. A gente conseguia pequenos apoios, assim, o restaurante tal, o hotel tal, mas financiamento para o festival a gente não conseguia. E era o maior evento que a universidade realizava, um evento de extensão, né? Mas é duro, assim. Eu lembro uma vez que eu fui a um empresário com o projeto, e ele falou, sim, sim, conheço o festival, passei lá, no ano passado estava acontecendo, mas é um zoológico aquilo. E eu fiquei muito vexada, assim, no momento eu não soube o que dizer para ele, porque eu não sou uma pessoa capacitada para captar recursos. Então, eu não soube dizer para ele, então paga a pipoca do macaco, sabe? Sim, sim, sim. Eu não soube dizer isso. Feed the animals, né? Né? Eu não sou uma pessoa capacitada para esse tipo de investida. Meu Deus do céu. E, ao mesmo tempo, o público lotava. E depois que o bar passou a ser lá embaixo, muita gente vinha só para o bar, que era um bar que acontecia só durante o festival. Sim. Não existe fora do festival, só existia no festival. Mas as pessoas vinham, conheciam gente de todos os lugares, né? Não só do Brasil, mas da América Latina. Então, tinha gente que eu só encontrava no bar, nunca assistia aos espetáculos. Era um zoológico universal. Isso, né? Adorei essa história do zoológico. Você devia ter falado isso, a pipoca do macaco. É maravilhoso. Mas na hora eu não, eu fiquei ofendida. Ele estava agredindo, né? Ele estava Claro. ofendendo os meus pares, não, né? Sim, Sim. sim. Eu não fui descolada o suficiente para. Por incrível que pareça, eu já ouvi essa mesma argumentação em outro contexto, mas é a mesma história. Uhum. E o circo chegou, esse eu já ouvi também. O circo chegou, como se fosse Isso. depreciativo ser circo, né? Pois é. Enfim. E acho que, assim, do ponto de vista mesmo do estudo e tal, uma das coisas que eu fiz foi porque os debates, e assim eram chamados, aconteciam logo após a apresentação do espetáculo. Então, estava todo mundo, assim, no calor do evento. Uhum. Aí, os debatedores começavam a falar, e se eles fizessem alguma crítica ao grupo, o público entrava em defesa. Então, virava um embate. Que legal. Né? Virava um embate, assim, eu vi uma situação que o grupo se retirou. O grupo se retirou, nós estamos aqui para ouvir isso. O grupo se retirou, 2 atores ficaram, e aí os debatedores continuaram discutindo com o público, e aí, de repente, os 2 levantaram e falaram, bom, a gente ficou porque a gente queria ouvir, mas vocês não tem nada para dizer para a gente, vocês só estão discutindo entre vocês, então a gente foi embora. Aí o que eu fiz? Passei essa ação para o dia seguinte, e passei a chamar análise de espetáculo. Depois esse nome foi questionado, mas é aquilo, aí muda o nome, não muda o nome, deixa o nome, não deixa o nome, deixa assim. Sim, sim, sim. Né? E aí passou a ser no dia seguinte. Porque tanto os professores que estavam ali para fazer isso tinham tempo de elaborar, né, uma fala para fazer para os alunos, quanto só vinha para o encontro quem estava interessado nessa discussão especificamente. Certo. Achei que era mais da área do ensino se a gente fizesse dessa maneira. E uma coisa sempre que eu
prestava muita atenção, assim, era quem são as pessoas que vêm fazer isso com os alunos. Tinha que saber falar, porque você pode dizer Sim, tudo desde que você tenha um bom jeito para dizer, né? sim, sim, sim. Você não pode desmerecer. Você pode apontar coisas que podem ser melhor pesquisadas, podem ser aprimoradas, ou coisas que podem ou não estar equivocadas, mas não pode desmerecer o trabalho que os meninos estão fazendo ali, né? Pita, e o que o curso ganhava com isso, né? Assim, de poder ver uma diversidade de produção. Eu lembro que eu tinha uma discussão com uma amiga, porque a Ingrid, que foi minha orientadora de doutorado, foi minha super professora, a Ingrid Dormienko dela, ela tinha uma coisa de gostar muito da metodologia triangular da Ana May Barbosa. E eu lembro que tinha uma discussão assim, mas a gente não consegue fazer apreciação, porque não tem produção suficiente reunida num só lugar para que você tenha, dentro da metodologia, aquele lugar da apreciação, a não ser apreciação dentro de sala de ensaio, né? Entre pares. De repente, você tem a possibilidade de ter um festival em que os próprios alunos da universidade assistem uma quantidade enorme de referências. Como que isso depois era trabalhado com os alunos? Era trabalhado individualmente, assim, né? Cada professor trabalhava do seu jeito. Eu, particularmente, assim, meus alunos, preferencialmente, tinham que trabalhar no festival, né? Sim. Tinham que fazer parte da equipe de organização. A gente tinha uma equipe enorme, então tinha os anjos dos grupos, o pessoal que organizava as festas, o pessoal que cuidava da bilheteria, o pessoal que cuidava dos convidados, né? Então, essas pessoas iam sendo distribuídas nessas equipes conforme seus interesses, suas vontades, e trabalhavam muito. A Sim. meninada da produção, os anjos ali, trabalhavam muito, e adoravam, e curtiam, sabe, assim, e com o tempo foram pegando a manha, assim. Eu lembro de uma aluna uma vez dizendo, a gente se reunindo com a equipe desses recepcionistas dos grupos e que cuidavam das produções dos espetáculos, dizendo, gente, esse espetáculo aqui, vocês têm que perguntar para eles o que eles estão trazendo, porque tem coisa que o menino acha que ele pode trazer no avião, ele não pode. Então, ver o que eles podem trazer para o cenário, o que eles não podem, e eles faziam uma produção local, eles conseguiam as coisas na cidade para essa meninada, né? A meninada não conseguia levar tudo, porque por exemplo, a USP sempre tinha ônibus, né? Então os meninos levavam seu próprio cenário, levavam seu tudo. Mas outros grupos não, de outras universidades com menos recursos, os meninos internacional, os que vêm do internacional, avisa para eles que isso não entra no avião, que eles não podem trazer aquilo. O que ele precisa? Precisa um violoncelo? Tá, vamos conseguir um violoncelo aqui. Aí conseguiram, sabe, assim. Então, e você vê que os que já estavam há mais tempo iam formando os que estavam entrando, sabe? Fora o Fênix, que era o grupo de extensão da universidade, que era formado por alunos de todos os cursos, né? Isso é interessante também, porque é uma discussão grande. A gente agora, nessa mostra nacional, houve um recorte de grupos de cursos de formação específicos de teatro, e existem os grupos amadores, inclusive a gente vai conversar com alguns amadores, não, mas de outras áreas, né? O grupo da Química, o grupo do Direito, o grupo da Poli, que é um grupo importantíssimo aqui da USP. Então, o teatro universitário como uma expressão universitária, não como expressão de um curso de teatro. Uhum. O festival era aberto para qualquer grupo. Qualquer grupo. Podia ser de extensão, podia ser de pesquisa, ou podia ser de graduação, podia ser de pós-graduação, podia ser de um aluno da pós-graduação, né, desde que ele tivesse vínculo com a universidade e ele fosse um espetáculo oriundo de alguma pesquisa, de algum estudo. Mas não de um grupo diletante, assim, por exemplo, o grupo que se reúne do direito porque gosta de fazer teatro. Não, desde que ele seja vinculado à universidade. Se a universidade confirma que ele a representa,
que ele, de alguma forma, é um projeto da universidade. Certo. Ele for um projeto vinculado a algum curso, mas seja um projeto vinculado à universidade, né? Também não dá para ser muito rígido. Existem sempre as limites meio borrados. Exato, sempre, né? E como que internacionalizou o festival? Porque é uma internacionalização ibero-americana, né? Era uma internacionalização geral e acabou ficando um pouco mais representativo de América do Sul, América... Não, na verdade, assim, como existia essa mostra paralela que era para grupos independentes. Como os grupos estrangeiros, universitários, não conseguiam se inscrever na mostra universitária, que ela era exclusivamente para grupos brasileiros, para universidades brasileiras, eles se inscreviam nessa. E a gente tinha uma influência muito grande ali, de grupos da Argentina, do Chile. Olha só que... de escola. Isso é tradição de Blumenau ou não, assim? Eu não sei te dizer como é que isso começou a acontecer. Olha só. Porque eu não estava lá quando isso começou a acontecer. Mas eles vinham e se inscreviam na mostra paralela. Daí teve um ano que teve tantos inscritos de universidades estrangeiras na mostra, que eu falei, gente, nós temos que transformar isso aqui numa mostra internacional. Então, a gente acabava que tinha a mostra brasileira e a mostra internacional, todos de teatro universitário. Isso foi em 2008, que ele passou a ser internacional, por conta de receber esses grupos e por ter aberto essa mostra que era internacional. Olha que interessante, porque não foi uma construção de chamar as universidades, né? Foi espontâneo. Olha só. Espontâneo, surgiu, e a gente chegou a receber espetáculo de Israel. E eles, não é ibero-americano. Não, mas não, vamos deixar de trazer um grupo de Israel? Não, né? Não vamos. E eles estavam montando Dona Flor e seus dois maridos. Gente, que maravilha, que claro maravilha. Que não, a gente não ia abrir mão de um. Não ia abrir mão. Eu também disso. Não abriria. Teve grupos do México, esse grupo de Israel, que foi uma farra, foi uma festa. E me conta, Pita, assim, o mais... Assim, se você lembra de uma das histórias mais assim extravagantes, mais tocantes, mais do festival, é difícil de escolher uma, mas assim, você lembra de uma assim de imediato? Mas eu lembro a primeira vez que eu chorei na abertura, na minha fala de abertura, daí nunca mais parei de chorar na abertura. Era o Galpão que ia fazer a abertura, com Um Homem é um Homem, acho que era. E aí eles chegaram um dia antes, né? Toda uma montagem grande, eles iam ensaiar. Aí às 8 da manhã eu recebo um telefonema que o Rodolfo estava passando mal no hotel. Fui pro hotel, ele estava sangrando desesperadamente. Ele tinha feito uma cirurgia no nariz. E assim, o nariz dele pingava assim. E já estava desde muito tempo, porque não me chamaram antes, né? Sim. Então, fui para o hospital com ele. Ele teve uma hemorragia por causa da cirurgia que ele tinha feito, pegou avião para voltar. Aí o Eduardo virou para mim e falou assim, é muito ruim se a gente não apresentar hoje. Eu falei, porque se não apresentar hoje, não vai apresentar mais, porque não tem janela, né? Não posso mexer em tudo, até porque eles precisam de 2 dias para montar. Sim. E o público esperando a história. E eu não podendo contar isso para ninguém, né? Você pensa que isso vaza. Sim. Aí, eu já tinha pensado que a gente estava chegando um grupo de teatro de rua. Pensei, vou falar com eles, vou fazer a abertura lá em cima do teatro, vou fazer o público descer para assisti-los na praça, porque, né? Aí o Eduardo chamou todos eles, conversaram, ele virou para mim e falou assim, a gente vai tentar apresentar, eu vou tentar substituir o Rodolfo. Não, era num Olhar Imaginário. Um Olhar Imaginário, que era a direção do Eduardo. Sim, sim. Aí eu vou tentar substituir o Rodolfo. Mas eu não posso te dar certeza, Pita. A gente só vai apresentar se a gente achar que o espetáculo não vai cair por terra. Foram pro teatro. Entraram 1 da tarde no teatro para ensaiar. Às 4 eu subi, o Eduardo virou para mim e falou assim, fez que não, com a cabeça. Aí, às 6 da tarde eu subi e ele fez positivo.
Nossa, eu tô até. Eu tô tremendo por dentro. E eles apresentaram. E eu, que sabia que que isso estava acontecendo, eu não tinha contado isso para ninguém, porque eu estava esperando para ver Sim. se eles iam fazer ou não. As pessoas assistiram o espetáculo e não repararam que o Eduardo estava substituído. Gente que já tinha visto o espetáculo. Nossa. Eu achei que tinha alguma coisa diferente, mas não reparei que era o Eduardo, porque quando terminou o espetáculo, ele explicou, Uhum. né, que ele estava substituído. E eu que sabia, eu vi todo o elenco trabalhando em função daquilo. Moram no meu Que coração para lindo. todo sempre. Que lindo. Eles não precisavam ter feito, no contrato, inclusive, disse: algum ator adoecer, a data será remarcada. Né? Bom, foi uma montanha-russa de sensações, né? Aí, Porque quando eu fiz a abertura ali do festival, aí eu comecei a chorar, porque daí toda aquela tensão, tudo aquilo veio. Aí depois virou costume, nunca mais parei de chorar. já vai ensaiando todos os anos para chorar no dia da abertura. Então, são várias histórias, assim. Pita, quando você decidiu sair, como é que foi? Você decidiu, você não podia mais, o que aconteceu? Então, quando eu fui pedir afastamento para o doutorado, eu vi que eu não podia mais pedir afastamento para o doutorado, porque faltava pouco tempo para eu me aposentar. E Ah, você, pelo menos pelo regimento da universidade lá, você não pode sair se faltar menos de 10 anos para você se aposentar. Porque você tem que voltar e prestar pelo menos 6 anos de trabalho. Então, aí eu descobri que faltavam 6 anos para me aposentar. Eu fui para o doutorado mesmo assim, mas eu não consegui terminar, porque eu trabalhava muito na universidade. Então, eu fiz todas as disciplinas, mas não consegui terminar a tese, gente, porque aí você precisa de tempo. E sim. como eu não consegui me afastar, não dei conta. Né? Não, impossível, impossível. Quando eu realmente assim vi que eu não ia dar conta do doutorado e tal, faltavam 3 anos para me aposentar. Aí eu comecei a pensar que eu tinha que me despedir do festival, que para mim era a atividade que eu mais assim prezava das coisas que eu fazia. Aí eu passei 3 anos assim já introduzindo outras pessoas para virem, outros professores, né? E aí, em 2016, entrou o Temer com a reforma, né? Sim. Ameaçando uma reforma. Falei, não, é já, gente. Aí me aposentei e voltei para Curitiba. Então, a última que eu coordenei foi em 2016. Sim. Em 2017 já foi o Fábio Roster, que era outro professor. E você tem saudades ou não sente que é passou, foi uma fase? Eu sinto, eu não sinto saudades quando eu lembro do festival, eu lembro sempre com muito afeto, assim, com muito carinho. Mas eu também sei que, porque quando eu entrei para a coordenação, eu pensei, vou ficar aqui 3 anos, depois eu tenho que entrar uma pessoa nova, porque eu já dei tudo que eu tinha que dar. Eu Uhum. fiquei 16 anos, quer dizer, 15 anos depois, eu já estava na hora de passar a bola mesmo, né? Então, mas assim, ao longo do festival, várias outras ações foram entrando. Eu fui inchando demais o festival, né? E aí, além do palco sobre rodas, a gente tinha também botamos teatro na escola, que era outra ação, era diferente, porque daí tinha formação de professores, oficina para as crianças, seminário. Depois a gente começou a fazer a jornada latino-americana de estudos teatrais dentro do festival, quer dizer, juntar a pesquisa ali também. Então, eu fui inchando demais a programação, assim. Ainda bem que a meninada pegava junto. E aí hoje o festival ele continua, como que ele está, você sabe dizer? Então, ele não aconteceu, esse é o terceiro ano que ele não vai acontecer. A última edição teve, acho que apenas 3 dias. O que acontece? O professor que assumiu a coordenação quando eu saí, Fábio, ele não era do quadro de professores, ele era um professor substituto, mas não tinha outra pessoa dentro do departamento lá da área de teatro que quisesse ou pudesse assumir. Então, tem várias implicações. Uma é, um professor substituto não tem tanta
articulação dentro da universidade com os departamentos, porque faz um festival desse envolve diversos departamentos da universidade. Então, as pessoas desses departamentos têm que também comprar essa ideia. Sim. Né? Vai gastar tempos e energias de muitas pessoas para ele acontecer. Existe uma coisa do financiamento. Os últimos 8 anos, nós tínhamos um reitor que entendia que o festival era uma ação da universidade para a comunidade. Ela tinha que fazer. Então, ele fazia de tudo para a gente conseguir verba daqui, dali, negociava com o teatro, sabe? Ele se ganhava bastante. Mas a situação da universidade também foi ficando mais... Porque foram abrindo muitas faculdades em torno. Antes, a universidade congregava muito mais alunos. Foram abrindo muitas faculdades em torno. Então, o número de alunos também foi diminuindo. E aí, quando a nova reitora assumiu, a universidade já estava numa situação um pouco difícil financeiramente. Então, assim, tem que captar. Se captar, faz. Se não captar, não faz. Os empresários para captação achavam que era um zoológico. Fica um pouco difícil daí, não é mesmo? E, inclusive, a última edição que aconteceu, esse professor já nem era mais professor da universidade, mas continuou coordenando, mas ele só seria pago se houvesse captação de recursos. Eles conseguiram, eu acho que de uma deputada federal, Paula Lima, creio, verba de gabinete dela, para conseguir realizar uma edição. Tá lá, o projeto está aprovado, mas eles não conseguem captar, quer dizer, teoricamente ele não terminou, mas é muito difícil ele ser retomado. Ai, que triste, Pita. Ele fica em suspensão, né? Fica em suspensão. Você acha que isso era uma característica do tempo, do nosso tempo também? Assim, quer dizer, eu tenho uma referência dessas décadas, a partir da década de 80, os anos 90 especialmente. Tinha o Festival de Londrina, que era muito... O filo era muito forte. A gente sempre teve eu estou pensando nesses festivais em cidades específicas, sempre teve Rio Preto, mas também teve seus momentos que quase não aconteceu, tal. Mas assim, você acha que era uma outra época mais afeita a festivais, essas décadas de 90, 2000? Eu acho. E acho, assim, como um todo, não só do ponto de vista político, social e econômico. A gente teve uma época no festival que a gente fazia 10 oficinas de 5 dias cada uma, e elas eram lotadas. E os alunos se botavam em lista de espera para ter vaga para fazer essas oficinas. Isso começou a diminuir. Na última edição, nós tivemos, acho que, 4 oficinas de sei lá, 6 horas cada uma, ao invés de 15. E ainda assim, não estavam lotadas. Então, houve uma diminuição de interesse dos alunos. Eles preferiam ficar no hotel tomando banho de piscina, ao invés de ir para as atividades do festival. Sendo que antes, meu Deus, os meninos acordavam cedo para ir a tudo que tivesse. Palestra, análise de espetáculo, oficina, todos os espetáculos. Que loucura, que loucura. Foi diminuindo gradativamente, assim. É interessante, a gente foi diminuindo o número de oficinas, mesmo as análises de espetáculo que no começo eram lotadas, no último ano, e assim, o grupo interessado e mais uma meia dúzia de pessoas. Então, eu não sei que fenômeno é esse, desse desinteresse. Não sei se era o formato que precisava realmente mudar, mas isso foi diminuindo. Eu lembro das filas de gente, na hora que abria a inscrição para as oficinas, tinha fila de gente esperando para ver se conseguia uma vaguinha, fazer as oficinas com as pessoas que vinham de fora e tal. Foi curioso. Eu acho assim, há uma modificação de recepção, especialmente pela internet, muito grande, né? Mas acho que não é só isso, não. Assim, então, uma coisa do espírito do tempo. Eu tenho uma certa saudades, assim, dessa coisa de festival. E festival que tinha dinheiro para você ficar o festival inteiro.
O André Carreira que falou que aquilo era uma escola de inverno. Ai, que fofo. Porque a ideia era que o grupo ficasse o festival inteiro, Sim, sim. participar de todas as atividades. Sim, sim. A gente bancava. A maioria dos festivais só banca o grupo nos dias que ele se apresenta. Então, era isso. As últimas edições já a gente não conseguiu ter hotel, mas a gente fazia alojamento na universidade, tentando dar toda a dignidade para os meninos, né? Nas salas de aula do complexo esportivo lá. A gente aqui também acolhe no CPUSP, né? No clube aqui, poliesportivo. Então, mas acho que foram mudando os interesses, a forma de estudar, a forma que as pessoas se entendem estudando. Eu também tive dificuldade, assim, como professora nos últimos anos, de me reciclar para esse novo jeito de se aprofundar. Pode ser não se aprofundar. A experiência de apreciação teatral, ela muda, né, com as décadas, né? Eu sou um pouco mais novo que a Maria na questão de espetáculos. Eu lembro que nos anos 2000, quando eu era aluno na universidade, a gente queria todos os festivais ir, mas não só pelo festival, mas para fazer o network, conhecer pessoas. Ir no bar. Ir no bar também, e aproveitar aquela situação da experiência como parte, né? Hoje em dia, aqui no interior, em Bauru, por exemplo, é muito difícil a gente trazer uma oficina e ter público mínimo para a oficina, porque as pessoas não têm esse interesse mais na experiência. Elas querem o consumo, talvez elas venham ver o espetáculo, e elas querem aproveitar algumas outras coisas, mas realmente a experiência teatral, ela se modificou mesmo, atualmente. Modificou bastante. Para a gente que é acostumado com aquele outro tipo, isso é uma questão, assim, mas mudou, gente, mudou. É outro jeito de ver e de entender e de estudar, né? É outro jeito. Para a gente é meio estranho, mas mudou. No começo da nossa conversa, quando a Maria fez a pergunta sobre uma característica do teatro universitário, que você falou que é a ousadia, né? Eu me peguei a conversa inteira pensando nessa frase, e eu acho que você acertou em cheio numa palavra que eu queria muito colocar por uma experiência que a gente tem aqui no TUSP, porque faz 15 anos que a gente trabalha, essa equipe trabalha, quase 16, né? Essa equipe trabalha nos interiores, e a gente traz o circuito de teatro para cá todos os anos. E no começo, quando lá em 2009, 2010, 2011, a gente trazia grupos universitários, porque a gente não tinha verba e recurso para trazer grupos maiores. Então vinham grupos universitários a apresentar os trabalhos aqui com as despesas pagas. Hoje em dia a gente tem um edital, a gente paga cachê, vem grupos mais profissionais ou grupos mais voltados para pesquisa, mas antigamente vinham grupos universitários. E realmente era essa a diferença que eu queria nomear. Quando vinha o grupo universitário, ele era mais precário em algumas situações, mas ele era mais ousado em algumas outras, né? Tinham espetáculos incríveis que vinham, que você fala assim, meu Deus, o que esse pessoal está fazendo, botando fogo no teatro, a nudez, a questão dos debates de conteúdo eram muito mais ousados. E depois que a gente começou a profissionalizar o circuito de teatro, ele começou a ser mais formal, ele teve mais formalidade, ele é mais bonito visualmente e acabado na estética, mas ele perdeu um pouco da ousadia que você falou, assim, eu falei, nossa, essa a palavra que faltava, assim, a gente recebe muito poucos espetáculos ousados, a gente recebe espetáculos muito bem moldados e muito bem pesquisados, mas ousados na questão de poder apresentar algo que dá errado, né? Eram só os grupos universitários que faziam isso. Eu lembro dessa sensação muito forte no primeiro ano que eu estava em Curitiba, depois que eu me aposentei, eu fui ver o Festival de Teatro de Curitiba. Eu fui ver diversos espetáculos e eu fui ver e pensava, nossa, gente, faz 10 anos que os meninos da universidade não fazem mais esse tipo de coisa. Sim. Né? Me bateu muito forte essa coisa da ousadia. Sim, sim, sim. Eu gosto. Ai, uma paixão,
Eu também sou muito fã do teatro que não é o teatro acabado, assim, sabe? É uma Teatro. aposta, né? Porque eles apostam em alguma coisa que pode dar errado, né? E ela pode ser muito caótica Uhum. e não chegar até o final, mas era essa a palavra, né? E mantinha eles vivos, e a gente também ficava desesperado em saber como a coisa ia acontecer, e falava, meu Deus, eles podiam ter melhorado aqui, melhorado ali, mas não, eles estavam ali, e às vezes o público comprava a ousadia com mais ênfase do que o público compra hoje um espetáculo esteticamente acabado. Uhum, uhum. Sem contar que às vezes eles chegavam lá e o que que precisa de luz, né? Daí eles mandam um plano de luz, né? Uhum. Eu chegava lá, mas eu pensei que eu acho que eu vou usar uma estroboscópica ali naquela cena. Ah, vamos ver se a gente consegue uma estroboscópica. Sim, sim, E sim. aí consegui, aí no fim, não deu certo na cena, era melhor ele não ter posto, mas tá bom, ele quer pôr, ele quer tentar, deixa, né? É isso, assim, era muito divertido. Queridos, a gente está no teto do nosso tempo de conversa. Estou muito feliz de conversar com a Pita. Pita super amada do festival, assim, tipo, figura, enfim, coluna vertebral do festival durante muitos anos e muito, muito gostoso poder começar. Para quem está ouvindo na sequência os episódios, na verdade, este não é o primeiro episódio da temporada, mas é o primeiro que a gente está gravando, então está sendo assim, tipo, uma reestreia para nós. E eu estou super feliz de ter feito isso junto com o Pita. Queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast e dizer que você fala muito, muito próximo do nosso trabalho atual, que é de receber grupos de teatro e organizar aqui microfestivais, porque no interior a gente faz esses circuitos de teatro, e na Maria também está fazendo isso lá na capital, e é muito pontual isso que você falou durante o festival, de que os alunos aprendiam na prática a fazer coisas que talvez a universidade não ensinasse, que é produção, né? Que eu aprendo a fazer um espetáculo, então eu aprendo a ler um espetáculo da forma acadêmica, né, cênica, estética, ética, mas me falta a questão de como eu coloco isso para o público praticamente, né? E o festival é uma extensão da escola que ensina os alunos a terem a autonomia de gerenciarem os próprios trabalhos ou de saber como um trabalho teatral vai chegar numa comunidade. Nunca vai ser só a universidade que vai dar isso. Tem que também ter pernas para carregar o próprio trabalho, né? E é importantíssimo ter professores como você que levaram essas pedagogias da encenação a esse nível. E agradeço muito o trabalho que você fez lá. E talvez a gente tenha recebido aqui ecos desse trabalho, porque alguns espetáculos que chegam aqui para nós também vêm de Santa Catarina, Blumenau, vem do Sul, e os alunos, os artistas, na verdade a gente não chama mais de alunos, têm uma estética e uma ética de trabalho que são características dessa região, eu posso dizer assim. E acho que tem a reverberação desses festivais que você ajudou a construir. Então, eu acho que tem essa coisa da ousadia do teatro universitário, que estava presente sempre no festival, também formou público em Blumenau. As pessoas eram muito mais abertas a formatos diferentes de coisas que chegavam por lá, fora do festival, assim. Formou um público nessas linguagens menos formais e mais ousadas mesmo. E só para complementar, eu ia falar do Fênix lá, o pessoal do Fênix, que era de todos os cursos da universidade, também tinha que participar do festival. Mesmo que ele tivesse pouquinho tempo, ele tinha que pelo menos ir fazer uma portaria à noite lá, ficar na porta recebendo os bilhetinhos, para envolver. E aí as pessoas passaram que ali a maioria deles não tinha interesse em ser da área do teatro, estavam lá só enquanto estavam na universidade, mas a se envolver nessa arte, né, a fruir pelo menos, a entender um pouco dos meandros dela. Sim. Assim como isso é importante, né, na formação, uma formação humanística, né, que a gente, enfim, essencial.
No mais, gente, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de inclusive, trazer para as minhas memórias tudo isso. Né? Muito obrigada. Espero que seja de algum valor. Como assim? Como assim? Luxo total ter você aqui. Obrigada, querida. Obrigadíssima. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.